Crescendo para completar a missão. Deus abençoe todos os que estão conosco aí na internet, no chat do YouTube. Estou ligado aqui em vocês. Se quiser oração é só digitar aí. Deus abençoe. Muita gente ao vivo, coisa boa. E hoje nós cresceremos para que todos glorifiquem. Romanos 15, versículo 9, diz assim: acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. Para a glória de Deus, ele foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor todos vocês, gentios, todos os povos o louvem. Paulo está fazendo aqui uma fala e 3 citações. A fala é: vocês gentios, porque é uma carta aos romanos. Em Roma tinha judeus, mas a igreja cristã romana, nesse tempo, era em sua maioria gentílica. Então, Paulo está falando aos judeus de Roma, porque a igreja de Roma começou com judeus. Como é que a gente sabe disso? Atos 2 diz que estava lá em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes daquele ano, gente de tudo que era lugar, e aí vai falando lá, os lugares das pessoas, e fala lá, Roma. Nas viagens missionárias de Paulo, ele não foi a Roma. Quando ele chegou em Roma, já chegou para ser preso, e de lá ele não saiu mais. Então, não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. A igreja de Roma nasceu em Atos 2, romanos, mas se estavam na festa de Pentecostes é porque eram judeus, morando em Roma, talvez até nascidos em Roma, mas geneticamente descendentes de judeus, porque senão não estariam ali na festa de Pentecostes, ali é só para judeu. Então, judeus morando em Roma, foram à festa de Pentecostes, converteram no sermão de Pedro, voltaram para Roma cristãos, e ali nasceu a igreja de Roma, que a partir disso foi crescendo, e pouco tempo depois ela já era mais com gentios do que de judeus. Então é por isso que Paulo precisa falar: Deus quer ser glorificado por todos os gentios, porque ele está falando a romanos. Mas dentro da igreja de Roma tem judeus, que são os membros fundadores. Então, se você quer se você quer mudar algumas coisas numa igreja, primeiro você precisa persuadir os fundadores. Descobriram o meu segredo. Então, qual é a estratégia de Paulo? Precisamos ganhar todos os gentios. Os judeus, membros fundadores, com membro fundador tem dificuldade com coisa nova. Deram um passo para trás e disseram: mas a lei de Moisés, mas o Davi, nosso rei, mas o nosso histórico judaico, será que aponta nessa mesma direção, Paulo? Aí ele já taca logo 3 evidências na lata deles. Ele taca logo: bora. O Samuel, por isso,
eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Esse cara que falou isso é um salmista. Só que ele bota a lei de Moisés para mostrar, sempre esteve na lei, vocês que não prestaram atenção. Deus sempre quis alcançar os gentios, não somente vocês, judeus. Vocês é que confundiram eleição com predileção. Vocês são o povo eleito, vocês não são o povo predileto. Através de vocês, eu os elegi para serem uma nação sacerdotal, para que através de você todos os povos louvassem a mim, disse o Senhor. Só que os judeus pegaram a bênção e seguraram para eles, se tornaram depósito de bênção, ao invés de canal de bênção. Qual é o perigo que a igreja corre? Cair no mesmo erro, confundir que nós somos os prediletos de Deus. Não somos, nós somos os eleitos, para que através de nós todos os povos louvem o Senhor. Por que todos os povos ainda não estão louvando o Senhor? Porque muitos de nós estamos como depósitos de bênção, ao invés de sermos canais de bênção. Eu queria ouvir só um amém para dar um gás, mas tudo bem, não, de dó também não quero não. Aí ele taca logo Davi, né? Que é o rei dos judeus. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem. Então, a primeira parte do versículo que nós lemos é uma orientação de Paulo para gerar mudança na igreja de Roma. A segunda parte são 3 citações para provar para os membros fundadores judeus de que a lei de Moisés já tinha essa orientação, de que Davi, como referência, já tinha falado isso, principalmente num salmo que ele escreveu, ou que ele cantou. Então, acolham uns aos outros. Essa é a orientação. Acolher uns aos outros. Para quê, Paulo? Para que todas as pessoas louvem o Senhor. Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque foi isso que Jesus fez com vocês. Jesus não acolheu vocês? Sim, Paulo acolheu. Então acolham os outros. Mas será que isso está na Bíblia, Paulo? Aí ele taca 3 versículos bíblicos e já diz o erudito que se tem 3 versículos onde uma ideia é claramente apresentada, pode-se, a partir disso, formular uma doutrina. Portanto, é doutrina da igreja dizer que Deus quer salvar todos os povos. Porque isso se repete várias vezes na Escritura. Qual é o problema que Paulo está levantando aqui? A gente não está lendo a Bíblia direito para ver isso como um mandamento. A gente está vendo isso como uma possibilidade. Talvez seja possível alcançar todos os povos. E Deus está dizendo, não é uma possibilidade, é um mandamento. Vocês têm que alcançar todos os povos. Porque esta é a vontade de Deus desde o início. Então, algumas palavras saltam nessa orientação de Paulo e nas 3 citações que ele fez. Acolher, a glória, que só pode ser dada a Deus. Jesus foi constituído ministro, servo, intercessor, da circuncisão que aponta para a aliança de Deus com o seu povo, em prol da verdade. Jesus é o caminho, a vida e a verdade, para confirmar as promessas, para que todos glorifiquem, por causa da misericórdia de Deus. Não é que todos os povos merecem, é que a misericórdia de Deus está disponível para todos os povos, para que todos glorifiquem, para que todos se alegrem, para que todos, está vendo? Todos vocês
todos os povos louvem o Senhor. Então, o que é que precisamos para completar a missão? Precisamos que todos glorifiquem. Enquanto todos os povos não estiverem glorificando o Senhor, a gente não completou a missão. E assim que a gente completar a missão, é uma coisa que não dá nem para dissociar. O que vai acontecer primeiro? Completar a missão ou todos os povos glorificar? Simultaneamente, à medida que o último povo glorificar, a gente completou a missão. Para isso precisamos ser mais acolhedores. Porque do mesmo jeito que Cristo nos acolheu, nós precisamos acolher todos os povos, todas as tribos. Precisamos adorar a Deus. Porque Cristo acolheu vocês. Por causa da glória de Deus. O objetivo é que todos glorifiquem, portanto, todos devem se tornar adoradores. Como que eles se tornarão adoradores sem antes a gente ser referência de adoração? Portanto, para completar essa missão, a gente tem que adorar todo dia. A gente não adora quando entra aqui nessas paredes, não. A gente adora onde a gente estiver. Uma vida sem culto gera um culto sem vida. Na verdade, o que a gente faz aqui é celebrarmos juntos o culto que já estamos prestando no dia a dia. E aí, como é que está seu culto? E o seu? Então, vamos celebrar. Mas o culto mesmo, porque a gente passa muito mais tempo lá fora do que aqui dentro. Já fiz a conta, vou fazer de novo. Porque sempre tem gente nova. Quem frequenta tudo, quem vem aqui na quarta, quem vem em alguma atividade do seu ministério ou departamento, quem vem na EBD e no culto à noite, está aqui 10, no máximo, 12 horas por semana. Claro, tirando semana passada, que a Nadir, rainha do engajamento, fez a gente morar nessa igreja a semana toda. Louvado seja Deus. Então, tirando a semana passada, que culminou naquele negócio que nós estamos até agora sem entender o que foi aquilo, da onde que surgiu tanta mulher, meu Deus? Mas, gente, eu falei, vamos ligar para a Sabesp. Estourou um cano aí, está vazando mulher para todo lado. Não é possível, nem sabia que tinha tanta mulher no Itaim. Mas não parava de chegar a mulher. Eu falei, gente, o que é isso? Glória a Deus. Mas se a gente vem 2 horas na quarta, 2 horas num negócio do ministério ou departamento que a gente participa, mais 2 horas de EBD, mais 2 horas de culto, e bota mais 2 de lambuja aí, é 10, 12 horas no máximo que a gente passa aqui dentro. Em compensação, lá fora a gente passa em torno de 150 horas. Porque quantas horas tem a nossa semana? 24 vezes 7. É quanto? Supletivo. Mobral. 7 vezes 20 é 140, né? 7 vezes 4, 28. 140 mais 28, 168 horas tem a nossa semana. Portanto, 16,8 horas é o dízimo da semana. Quem frequenta tudo não está passando aqui dentro nem o dízimo do tempo. E a gente ainda acha que está fazendo muito. Não está dando nem o dízimo e acha que está muito. Nós somos sem vergonha, né, gente? Nós somos sem vergonha. Pensa num povo sem vergonha, o tal do crente é sem vergonha. Dos quais eu sou o pior. Portanto, meus queridos, jamais Deus nos daria uma orientação
onde a gente só pode ser eficaz em menos de 10%. Deus nos deu uma orientação para a gente ser eficaz 100%. Portanto, não pode estar correta a orientação de que é aqui que a gente serve a Deus, é aqui que a gente adora a Deus, é aqui que acontece o negócio com Deus. Não é. Aqui é menos de 10%. O negócio acontece mesmo é lá fora. E quando não acontece lá fora, não reflete aqui dentro. Adoração é isso. Não é sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente é. A igreja que vai mudar o Itaim não é a que a gente vai, é a que a gente é. Nós somos igreja. E é adoração, onde estivermos. A pergunta é: adoração boa, que produz resultado positivo, ou adoração ruim, que promove blasfêmia contra o nome de Deus? Precisamos ser mais sacerdotes. Jesus, disse o texto, foi colocado como ministro nosso. Ministro. Vamos ver essa palavra ministro. Eu tenho a impressão, me desculpe não ter conferido antes, mas só me ocorreu isso aqui agora. Romanos, eu estou lendo o que mesmo? 15:7, né? 15:7. Deixa eu ver se eu... O 8? Isso. Tá certo, é. Eu quero mostrar para vocês a palavra. Eu já conferi, é a palavra que eu estou pensando. Que palavra é essa? Jesus Cristo foi colocado como ministro da igreja. Na minha cabeça, ministro é sinônimo de servo. Servo em grego, ou é doulos, o servo que vai fora, ou diáconos, o servo que trabalha dentro. Então, se está falando que Jesus é ministro da igreja, é o servo que trabalha dentro. Só pode ser diáconos. Eu vim conferir só para ver se é isso mesmo, para mostrar, para comprovar, para provar. Jesus é nosso diácono. É isso que Paulo está dizendo. Aí, se Jesus é nosso diácono, por que que a gente se acha no direito de não vou servir ninguém não, eu só quero ser servido, eu não vou ajudar não, eu não vou trabalhar não vou botar a mão nisso não, eu não, já dou meu dízimo, eles que se virem e faz. Jesus é o diácono, é o servo, é o ministro. Portanto, como que a gente vai completar a missão? E a missão é de Jesus, e Jesus é diácono, Jesus é servo, Jesus é o sacerdote, aquele que intercede por nós, que faz a ponte, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o nosso mestre, o melhor ser humano que já existiu, ele veio para servir, e ele é sacerdote que nos liga de volta ao Pai. Se Jesus faz isso por nós, quem somos nós para não fazer isso por todos? Precisamos ser mais aliançados, porque Jesus no texto é colocado por Paulo como ministro da aliança. Ele não usa a palavra aliança, ele usa uma palavra que faz todo sentido para o judeu, que é membro fundador da igreja de Roma. Ele usa a palavra circuncisão. O romano, gentio, não sabe o que é circuncisão. Ele não sabe nem quem é Moisés. Mas o judeu, membro fundador da igreja de Roma, ele sabe exatamente o que Paulo está querendo dizer com a palavra circuncisão. Portanto, Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês precisam alcançar a todos, vocês estão na capital do império, vocês precisam olhar para fora e alcançar todos os povos, porque essa é a vontade de Deus desde o início. Deus deu a circuncisão para os judeus, para que através dos judeus
todos os povos tivessem uma aliança com Deus. Então para de tirar a onda que você é circuncidado e faça essa circuncisão valer a pena. E ela só vai fazer sentido no dia que através de você Deus alcançar todos os povos. Precisamos ser mais verdadeiros, né, irmão? Porque diz que Jesus veio para cumprir a verdade de Deus. E Jesus é o caminho, a vida, a verdade. Ele é o caminho, Ele é o Rodós. É a trilha por onde a gente não se perde. Ele é a verdade, a aletheia, que não tem, que não passa longe daquilo que deveria ser, é verdadeiro. E ele é Zoe. São essas três palavras no grego: Rodós, aletheia, Zoe. Caminho, verdade e vida. Rodós não é estrada, é trilha. Trilha só passa um de cada vez, é estreito. Aletheia não é absolutismo, não, é aquilo que faz sentido em qualquer contexto. É verdade absoluta. Não porque é, mas porque faz sentido para todo mundo. E Zoe, Jesus não é a vida bios, porque vida em grego é bios, vida física. Mas Jesus não é vida física, Jesus é vida eterna. Jesus é vida em abundância. Jesus é qualidade de vida. Por isso que a gente precisa ser mais verdadeiros, porque sendo mais verdadeiros, seremos mais parecidos com Cristo, e aí a igreja passa a ser um caminho para todos os povos, e passa a ser a vida em abundância que todo povo precisa. Precisamos ser mais herdeiros. Paulo fala: vocês judeus, vocês se acham os herdeiros de Deus, né? Aí todo judeu enche o peito e fala: é claro, nós somos o herdeiro. Em Abraão fomos feitos todos herdeiros. E o nosso pai Israel, através do nosso pai Judá. E o Davi, rei por excelência, é de Judá. E nós fomos para a Babilônia, mas nós voltamos e reconstruímos Jerusalém. Nós somos os herdeiros. Essa terra é nossa, a bênção é nossa, é tudo nosso. Aí Paulo fala: tudo de vocês, para vocês distribuir com todos os povos. Vocês não são herdeiros para guardar a herança, vocês são herdeiros para distribuir a herança. Deus não confiou a vocês uma herança para ficar guardada mofando. Deus confiou a vocês uma herança para distribuir. Deus queria que todo ser humano fosse milionário. Por que todo ser humano não é milionário? Porque tem gente guardando o milhão do outro. Porque se todos os milhões... Falou em dinheiro, vocês ficam tudo uriçado, né? É só a ilustração. Quando acabar a mensagem, a gente vai voltar a ser pobre. Fica tranquilo. Mas se juntar todos os milhões que existem e distribuir 1 milhão para cada um, dá para todo mundo. Por que a gente não é todo mundo milionário? Porque tem gente guardando os milhões que é dos outros. Aí Paulo está dizendo: nós judeus, que Paulo é de Benjamim, e Benjamim com Judá depois do exílio virou a mesma coisa. Então nós somos judeus, Deus nos deu uma herança, mas não é para a gente ficar para nós, é para a gente distribuir com todo mundo. E é lógico que quando você conversa de herança com um judeu, a cabeça dele só pensa em dinheiro. Mas Paulo não está falando de dinheiro, Paulo está falando da eternidade, que não tem milhão que compra. Paulo está falando da herança que não se compra com dinheiro.
Paulo está falando da vida eterna, que foi dada através dos judeus, porque Jesus é da tribo de Judá, Ele é o leão de Judá, e é nele que nós temos a nossa herança, porque o que os judeus não fizeram, Jesus fez. O herdeiro, o unigênito, distribuiu a herança para quem quiser aceitar. E nós não podemos ter milhão na conta, mas a gente vive como se fosse milionários. Porque tem gente que tem milhão na conta e não dorme bem. E nós está no vermelho e está dormindo igual um neném. O dinheiro compra o travesseiro, mas não compra o sono. Herdeiros. Somos herdeiros, como disse Pedro, a nossa herança não está aqui, porque aqui a ferrugem e a traça. Por isso a nossa herança, disse Pedro, está guardada nos céus. Lá ela é imarcessível, ela é incorruptível e ela jamais acaba, porque é eterna. Precisamos ser mais misericordiosos. Paulo está dizendo, Jesus não teve misericórdia de vocês? O Pai não demonstrou misericórdia sendo Cristo ministro da circuncisão? Então, se Deus, vocês sabem, né? Esse córdio aqui, ó, é de coração, é de cardio, cardiologista, o médico do coração. Coração, e o miseris aqui, ó, é latim, é miséria. Então, misericórdia é botar o coração na miséria. Paulo está dizendo, nós somos todos miseráveis. Por quê? Porque somos todos pecadores. E Deus não colocou o coração na nossa miséria e nos salvou, mesmo sendo nós pecadores? Então por que a gente não pode colocar o coração na miséria do outro? Meu irmão, nós somos tudo pobre. A gente escolheu essa roupa aqui para vir, mas tinha pelo menos mais 10. De onde a gente tirou essa, tinha mais 10, no mínimo. A gente escolheu esse negócio para botar no pé, mas de onde a gente tirou esse aqui, tem pelo menos mais 5. Nós somos pobres, mas hoje nós já comemos pelo menos umas 2 vezes. E vamos comer no mínimo a terceira daqui a pouco. Mas tem missionário nosso que está cuidando de gente que hoje não comeu nada ainda, que não tem uma roupa para botar sobre o corpo, não tem uma água limpa para beber, está chupando barro. Se Deus colocou o coração na nossa miséria, quem somos nós para não colocar o coração na miséria do outro? Nós vamos ofertar, porque precisamos exercer misericórdia, e a gente faz missões com gente que não tem o que comer. Então seremos misericordiosos, colocando o nosso coração na miséria dos outros, para que todos os povos se alegrem, disse Davi. O que está acontecendo aí? O que aconteceu aí? Estou brigando não, fica tranquilo. Eu só quero entender. É um bicho? É que bicho? Fala, meu filho. Aí vocês fizeram um barulhão danado, agora fala. Que bicho que é? Tudo embaixador, hein, Rodrigo? Que bicho que é, meu filho? Hein? É lagartixa, é morcego, é barata. Ah, tá com medo de barata. Pisa nela. Não, brincadeira, é lagartixa. Caiu em cima de vocês? Caiu em cima. Eu estava sentado ali, a lagartixa caiu em cima, escorrendo. É isso aí, lagartixa de Deus, para fazer vocês ficarem espertos. Que lugar de sentar na quarta-feira não é na galeria. Para que todos os povos se alegrem. Nós somos pobres, mas a gente ri de qualquer bobagem. Mas tem gente que não está conseguindo rir.
Tem gente que está vivendo de um jeito que nem a piada mais engraçada do universo é capaz de tirar uma risada. É por isso que a gente faz missões, para que todos tenham um sorriso no rosto. Precisamos ser acessíveis e abrangentes. Porque o texto diz, para que todos. E aí, num contexto de missões mundiais, todos é todas as nações. Mas no nosso contexto do Itaim Paulista e região, é todas as necessidades. Porque a gente aqui no Itaim só alcança todas as nações com as nossas orações e com as nossas ofertas. Mas aqui no Itaim tem gente de todo tipo de necessidade. Portanto, ainda que somente as minhas orações e ofertas alcance todos os povos, aqui no Itaim eu posso alcançar toda necessidade. Por isso nós precisamos ser acessíveis. Eu ia colocar inclusivo, mas, para não correr o risco de ser mal interpretado, acessíveis. Mas o que eu quero dizer com acessibilidade é, pisou aqui, nós vamos cuidar. Não importa se vai custar caro, nós vamos cuidar. Pode ser que a gente ainda não consiga cuidar, mas dentro de nós tem que ter um desejo incessante de querer cuidar. A gente ainda não tem uma sala sensorial. A maioria de nós nem sabe o que é isso ou para que serve isso. Mas pergunte à mãe ou o pai de um autista a importância de ter uma sala sensorial num lugar onde tem muita gente e muito barulho. Como que a gente descobre quais são as necessidades? Dando acesso e abrangendo. Porque se o texto diz todos, é todos. Todos, gente de tudo quanto é tipo, gente de tudo quanto é necessidade. Onde houver uma necessidade, nós vamos com acessibilidade. Onde tiver alguém precisando, nós vamos abrangendo, até que todos no Itaim glorifiquem o Senhor. O que é que precisamos para completar a missão? Vamos ficar de pé e ler todo mundo junto? Seremos amém.